qual a rebelião, a desobediência têm se manifestado como nunca antes na história, como nunca antes tínhamos visto, irmãos. E a razão disto, irmãos, é simples. A Bíblia diz que nos últimos dias iria acontecer uma série de sinais, um dos quais é que se levantaria nação contra nação, reino contra reino, que também se levantariam da própria casa do homem os inimigos, os piores inimigos da própria casa, e que iria prevalecer, já em palavras do apóstolo Paulo, mas mais para a frente da revelação bíblica, um forte espírito de impetuosidade, de rebelião nos filhos dos homens. É por isso, irmãos, que neste tempo é importantíssimo, sempre foi importante, mas neste tempo é ainda mais importante que falemos destes assuntos, que reafirmemos, não ensinemos, talvez para a maioria aqui não são temas novos, não são assuntos desconhecidos, mas é importante, irmãos, que reafirmemos coisas tão básicas e, vale a redundância, tão importantes, como é o assunto da obediência, como é o assunto da autoridade. Com frequência falamos disto na escola de discipulado, mas não é suficiente. E é por isso que temos desenvolvido uma série de 5 sermões intitulada A Autoridade do Nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês podem ver o título no ecrã. E, com o favor de Deus, hoje vamos trazer o segundo sermão, a segunda mensagem, irmãos. E quero vos convidar, assim sentados como estão, para juntos lermos novamente a palavra do Senhor em Atos 3, 19. Já temos lido esta escritura no domingo passado e temos falado de um processo que não vou detalhar hoje, já o temos visto no domingo passado, mas podemos chamá-lo processo de restauração. Restauração. Diz a palavra, se já vocês têm ali, se vocês têm ali na sua casa também, Atos 3, 19, leio no nome de Jesus Cristo, a igreja diz amém. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o seu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. E todo mundo diz amém à palavra do Senhor. Todo mundo diz obrigado pela tua palavra, Senhor. Irmãos, no domingo passado, na mensagem anterior, vimos os aspectos mais importantes da restauração que vem tomando lugar na igreja do Senhor. Eu vou agradecer que deixem tudo o que não seja da mensagem, irmãos, neste momento. Vou pedir respeitosamente, porque o tempo da pregação, irmãos, é mais importante que qualquer trabalho, exceto que estejam a tirar notas do sermão. Ali se podem escrever tudo o que gostem. Vamos deixar tudo, irmãos. Parece que eu vi uma campainha de celular, também se podem deixar em silêncio ali, porque, irmãos, a palavra do Senhor merece respeito e reverência. Amém, irmãos? Amém. Embora ninguém diga amém, é verdade. Amém? Glória ao Senhor. Vou começar de novo, irmãos. Na mensagem anterior vimos os aspectos mais importantes deste processo de restauração que está tomando lugar na igreja do Senhor. Mas não apenas na igreja do Senhor, mas também, irmãos, no resto do mundo. Nós sabemos que Deus está, neste momento preciso da história, a agir de uma maneira incrível, irmãos. De uma maneira que talvez não tem antecedência, que não tem registros. Eu meditava, quando estudava esta mensagem, irmãos, no que está a acontecer com os migrantes islâmicos, islâmicos, qual é a palavra certa? Islâmicos, que vêm para aqui, da África, da Ásia. Há testemunhos, irmãos, que contam que alguns deles têm estado a ponto de afogar-se no mar Mediterrâneo e que alguém os tirou dali, que alguém se lhes apresentou, que alguém caminhou até sobre as águas e falou com eles. Há testemunhos.
há testemunhos de pessoas como estas que têm uma fé diferente, ou que não têm qualquer fé, que têm sonhado, que têm tido sonhos com Jesus. E Jesus lhes tem falado, irmãos, e lhes tem enviado para congregar-se numa igreja. Aleluia. Então, quando estou a falar de uma restauração, não estou a falar apenas do que acontece aqui entre as quatro paredes, irmãos, estou a falar de algo que Deus está a fazer em todo o mundo. Alguém o acredita, irmãos? Porque a vinda do Senhor aproxima-se veloz. E o Senhor, irmãos, sabe que tem que agir rápido, e é o que está a fazer. Por quê, irmãos? Porque Ele vem para reinar sobre a terra. E disso falamos no domingo passado. Mas vamos continuar a avançar neste assunto precioso, irmãos. Eu vos quero convidar agora para lermos na epístola aos Colossenses. E enquanto vocês procuram este livro, no capítulo 1, eu vou dizer, irmãos, que Colossenses tem uma importância muito grande. É um livro que tem feito um resumo ótimo do que significa para nós este tema da autoridade de Jesus e a importância da nossa obediência. A epístola aos Colossenses, irmãos, guarda um paralelo muito muito estreito com o livro de Efésios. De facto, é como uma cópia diminuída, é como uma cópia resumida do livro de Efésios que já temos lido. E ele, irmãos, foi escrito especialmente para pessoas vítimas de seitas. Voy a traducir eso porque es importante. El libro de Colosenses se escribió especialmente para personas víctimas de sectas, como lo son el 99% de las personas de este país, por ejemplo. Vítimas de seitas, irmãos, é a imensa maioria da população humana. ¿Cuántos acreditam no que estou a dizer? No sé si se entendió, hermanos. Voy a repetirlo porque es importante, hermanos. La mayoría de la población humana ha caído, ha sido en algún momento o es ahora mismo víctima de alguna secta religiosa. Ou seja, o que estou a dizer, irmãos, é que a grande maioria das religiões, entre aspas, cristãs, não são cristãs, não são verdadeiras, não são o que a Bíblia ensina, nem guardam a palavra do Senhor. Têm um aspecto cristão, mas não são verdadeiramente igrejas cristãs. E é por isso que Colossenses é tão importante nesta altura, irmãos, porque se naquela altura, há 2000 anos, existiam toda classe de seitas, num mundo que tinha 500 milhões de habitantes aproximadamente, se podem imaginar vocês, irmãos, quantas seitas religiosas, quantas religiões falsas existem agora no mundo com 8.000 milhões de pessoas? Paz de Cristo. E com as redes sociais, e com a televisão, e com tanto meio de comunicação que há, irmãos, nunca como antes Colossenses é tão importante. É importante lê-lo, irmãos. É importante lê-lo. Por quê, irmãos? Porque tu estás cá. E acho que estás agradecido por estar cá. Quantos estão agradecidos por estar cá? Mas muita gente que tu e eu conhecemos não está cá. Todos conhecemos pessoas que vivem enganadas pelo diabo, que são vítimas de Satanás. Tu tens parceiros, colegas, vizinhos, familiares que estão nesse grupo, irmãos. O que eles precisam, vou regressar para o título, eles precisam conhecer a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Tu e eu a conhecemos, oxalá, oxalá, mas eles de nenhuma maneira, nem têm ideia de quem Jesus Cristo é. Para alguns, Jesus Cristo é um menino num estábulo de Belém. Que conveniente, né? Jesus, um menino. Para outros, ele é um mestre, um guru, um profeta do Oriente. Pois há muitos assim. Para outros, é uma pessoa num quadro, numa pintura com rosto italiano, nariz fina, cabelos compridos. E esse é Jesus para eles.
Paz de Cristo. Quem é Jesus para ti? Quem é Jesus na verdade, irmãos? Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso curador. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso rei. Ele é a nossa esperança. Ele é a razão do nosso existir. Ele é o motivo desses aplausos. Ele é a razão de estarmos cá nesta tarde, irmãos. E Ele é quem tem toda a autoridade. Toda a autoridade. Concordas comigo, irmãos? É muito importante que concordes comigo, irmãos, porque conhecer a autoridade absoluta de Cristo em todas as coisas. Conhecer a autoridade absoluta de Cristo em todas as coisas. Diga todas as coisas. É essencial, irmãos, para nós podermos manter afastados do engano do maligno. Embora não gosto de dizer o que vou dizer, nem eu tenho aqui nas notas, vou dizê-lo. Há muitos irmãos que caem presas do inimigo, que caem no engano, simplesmente porque eles ainda não têm o que falei no domingo passado, e até toquei aqui à minha frente, revelação da autoridade de Jesus Cristo. Ainda não compreendem a seriedade que isto tem. Não conhecem Jesus. Não conhecem Jesus. Pastor, pero eu canto, mas eu digo Senhor, Senhor, eu até choro. Isso não me diz nada. Há muitas pessoas que conhecem emocionalmente a Jesus. Outras o conhecem socialmente, doutrinalmente, mas não o conhecem no seu coração. Ainda não têm tido uma experiência para saberem quão grande é a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, sendo ainda Saulo, a teve. E quando ele caiu no chão, irmãos, o primeiro que ele disse foi: Senhor, o que queres que eu faça? O que é que está a dizer, pastor? Estou a dizer que o primeiro sintoma, a primeira demonstração de que alguém conhece a autoridade de Jesus é que ele é obediente, é que ela é obediente. Obediente às suas autoridades, obediente ao seu marido, obediente ao seu chefe, obediente ao seu pastor, obediente às autoridades seculares, obediente a Deus. Se alguém diz: eu conheço a Deus, eu conheço o seu poder, eu falei novas línguas nos 90, mas não é obediente a Deus, irmãos, ele, mentira, não conhece a Deus. Tive uma experiência espiritual e é tudo. É tudo. É muito importante isto, irmãos, porque nós também podemos cair enganados. Ninguém aqui, irmãos, nem o pastor, é livre do engano. Ninguém cá pode dizer: eu estou bem, eu estou firme, eu não vou cair, isso não é para mim, essa mensagem é para os fracos. Irmãos, a Bíblia diz que quem pensa estar firme, olhe que não caia. Percebe? Se lo voy a decir en español: el que piensa estar firme, mire que não caiga. E como é que nós podemos evitar cair, irmãos, nas armadilhas dos espíritos enganadores, que cada vez são mais, porque a boca do Hades, a boca do inferno, a boca do mundo que está debaixo dos nossos pés, irmãos, e é bíblico, está a abrir-se. O que viu o profeta Daniel, o que viu João no Apocalipse, viu o abismo aberto, viu demônios e demônios a sair. É claro, há cada vez mais pessoas no mundo, precisam ser mais soldados do inimigo para tentar destruir, né? E o que está a acontecer? Quantos têm visto, irmão, que a atividade do inimigo está a aumentar no mundo? Amém? E os espíritos enganadores, irmãos, estão a percorrer a terra, a decorrer a terra, irmãos. E eles são os que têm as pessoas presas em tantas seitas religiosas. Mas tenho uma boa notícia, irmão, alguém alegre-se: os espíritos enganadores são expulsos diante da poderosa verdade de que Cristo é a cabeça de todo principado e potestade. Aleluia. Eu quero que tu repitas isso com todas as forças de tua voz: Cristo é a cabeça de tudo, e Cristo é a cabeça de todo principado e de toda potestade. Ponto. E neste sentido, irmãos, o melhor livro que nós podemos ler do Novo Testamento e da Bíblia inteira é Colossenses. E temos que
aprendê-lo, irmãos, porque nós podemos ajudar pessoas com este conhecimento. Volto a dizer, talvez tu estás contente aqui, eu também, mas lá fora, irmãos, há muitas pessoas que precisam de saber quem é Jesus. E aqui no livro de Colossenses está escrito quem é Jesus, irmãos. Glória a Deus. Jesus aqui é apresentado não como um profeta, não como um menino, não como um abençoador, como um ajudador, porque há quem pensa que Jesus é simplesmente uma medida de auxílio. É como essa quinta roda que levamos no carro por si uma das outras 4 falha, então levo como se diz, uma peça de reposto, de substituição. Mas Jesus não é substituição de ninguém, irmãos, paz de Cristo. Ele não é plano B de nenhuma vida, irmãos. Jesus Cristo é o primeiro e o último. Obrigado pelos 5 fracos améns. Jesus Cristo, irmãos, é o maior. Jesus Cristo é o mais importante para nós. Alguém glorifique o seu nome. Ele é o nosso grande Deus e Salvador. Ele é o sustentador. Ele é o criador de todas as coisas. Aleluia. Pode dizer alguém, Ele me criou. Ele criou-te. Ele criou-te. Glória ao Senhor. Ele criou-me. Ele é soberano, irmãos. Vamos ler. Colossenses 1,15 diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Alguém acredita? E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Eu gostava de ter aqui na igreja alguém que pudesse compor um cântico com esta letra, irmão. E se já existe algum que acho que existe, que o consiga e podemos cantar, irmãos, porque isto é formoso. Isto merece ser repetido uma e outra vez, irmãos. Cristo, alguém diga Cristo. Ele é a cabeça deste corpo que é a igreja. Amém, irmãos? Em tudo ele tem que ter a preeminência, diz a palavra do Senhor. E eu gosto do que diz aqui no versículo 18. Se estão comigo, irmãos, porque aqui aparece uma analogia muito interessante. Nunca tinha prestado atenção a isto, irmãos. Diz que Cristo é a cabeça do corpo e depois que Ele é o primogênito entre os mortos. Qual é a conexão ali? Pois, vou dizer, irmãos, quando uma criança nasce, irmãos, qual é a primeira parte do corpo que sai normalmente? A cabeça. E aqui diz que Cristo é a cabeça do corpo. E logo diz que Ele é primogênito entre os mortos. Então, irmãos, neste nascimento da morte que Ele teve, porque Jesus Cristo não ficou no túmulo, irmãos, Ele ressuscitou. Quantos dizem amém? Quando está a falar aqui, irmãos, deste nascimento, está a falar do nascimento de Cristo, da morte, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso fala do primogênito dos mortos, percebe? Porque todos os mortos em Cristo, os irmãos que já foram antes do que nós para o descanso, irmãos, todos eles vão ressuscitar e nós vamos acompanhá-los na glorificação que o Senhor vai fazer no levantamento da igreja. E Jesus é o primogênito de tudo isso. Aleluia. Mas a primeira parte deste corpo que surgiu é a cabeça, que é Cristo. Aleluia. E este facto do surgir da cabeça, que é Cristo, irmãos, é a garantia que o corpo, que é a igreja, irá segui-lo. Percebe o que estou a dizer, irmão? Agora Cristo é a cabeça e Ele é o primogênito dos mortos. Nós que somos, irmãos, atualmente, o corpo que ainda não saiu, mas a cabeça já saiu, portanto, temos garantia de que o corpo também vai sair. E vamos nascer de novo, irmãos, como um corpo angelical, como um corpo espiritual. Iremos estar para sempre com Jesus.
já não separados, lá a cabeça, aqui o corpo não, juntos com Cristo para sempre. Aleluia, alguém louve-lhe nesta tarde, alguém dê-lhe glória com todas as suas forças. Amém, amém, amém. Deus é bom, irmãos. Eu gostava de ficar ali, mas há outra coisa importante que quero vos dizer. Vamos avançar para o capítulo 2 de Colossenses, no versículo 18, irmãos, onde Paulo disse, 2:18, ninguém vos defraude do vosso prêmio, deleitando-se na humilhação de si mesmo e na adoração dos anjos, baseando-se nas visões que viu, inchado sem causa por sua mente carnal. O que vem ali, irmãos? O que podem ver ali? Seitas. Pessoas inchadas, pessoas que adoram anjos, pessoas que se humilham a si mesmas. Estamos a falar de castigos corporais, muitas coisas que caracterizam as seitas, né? Visões, mente carnal. Tudo isso descreve o que são seitas e o que são mestres do engano. E Paulo diz, ninguém vos defraude com estas coisas. E acrescenta no versículo 19, mas não apegando-se à cabeça, da qual todo o corpo, alimentado e unido pelas conjunturas e ligamentos, cresce como um crescimento que é de Deus. O que está a dizer, irmãos, simplesmente é que estas pessoas têm tudo isso, mas não têm o principal. E o principal é que não estão apegadas à cabeça. Porque é importante estar apegado à cabeça, irmãos? Porque é a única maneira de crescer. Como tu podes ver ali, nos versículos 18 e 19, as religiões defraudam os homens, desiludem os homens. Quantos de vocês são testemunhas do que eu estou a dizer? Porque estiveram lá numa religião falsa e foram enganados, foram defraudados. Quantos podem dizer amém? Amém, irmãos, não tenha medo. Mas o pior engano que uma falsa religião pode fazer, irmãos, é reter, ou é esconder, é privar, é a palavra, privar do grande prêmio de Deus a uma pessoa. E uma coisa que as religiões falsas têm em comum, irmãos, é que prometem muita coisa para esta vida. Prometem prazeres, prometem prosperidade, prometem milagres e até fazem coisas, né? Porque o inimigo também tem poder para fazê-las. Mas não falam da vida eterna, não falam do perdão dos pecados, não falam da salvação, não mostram o que realmente é importante, que é o prêmio do que a Bíblia também chama o chamamento supremo, irmãos, que é a salvação. Eles dizem coisas como, coma só estas coisas, não comas carne, mas come isto outro. Estou a ser muito específico, né? Acende uma vela e pede favores a esse santo que tens ali. Sigue o ensino daquele profeta. Vá para esse imenso santuário. Para onde fica o norte aqui? Para lá. Vai para esse santuário imenso que está lá, depois de Coimbra, né? E ora bastante e pede. Santo Deus, irmãos. Qual é o problema de tudo isso, irmãos? Alguém tem que sabê-lo. E eu agradeço que isto está a ficar gravado. O problema de todas estas religiões, irmãos, é que não provêm de Jesus Cristo, provêm de Satanás. Amém. Mas pastor, são pessoas tão boas, até a Bíblia trazem com eles. Usam gravata como o pastor também. Sim, claro, irmãos. Mas o que diz a Bíblia? Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. E diz mais coisas o Senhor, porque o Senhor estava e ainda está preocupado pelas falsificações que existem. São tempos perigosos, irmãos. Alguém diga amém. São tempos perigosos. Há muita gente, irmãos, de mente carnal. Há muita gente a pregar um evangelho torto, um evangelho desviado da verdade.
que nem é evangelho, que nem tem conexão alguma com Cristo. Paz de Cristo, irmãos. Irmãos, assim como cada parte do corpo tem uma linha direta à cabeça. Quantos sabiam isso, irmãos? Eu não posso tirar aqui agora o meu sapato, mas se eu tocar aqui na planta do meu pé, eu vou ter uma sensação até aqui acima na cabeça, porque há nervos ali que estão conectados diretamente com a cabeça. Há muitos fios por dentro aqui do nosso corpo. Quantos podem dizer amém? Uma conexão direta, irmãos. Assim também cada membro do corpo de Cristo tem que ter uma ligação direta com Ele. Podes levantar as tuas mãos e pedir para o Senhor essa classe de conexão. Tu e eu precisamos ter uma conexão direta e pessoal com Jesus. Estou a falar de uma conexão que dura 168 horas por semana, não 2. Que dura os 7 dias da semana, que dura os 12 meses do ano, irmãos. Porque essa é a maior necessidade que temos. É mistério, irmãos, é necessário estarmos ancorados, vou decirlo em espanhol, anclados ao Senhor. Precisamos, irmãos, alguém diga eu preciso. Porque da mesma maneira que da cabeça vêm os pensamentos, as ordens e tudo o que agora vamos falar, é de Cristo, irmãos, que vem a nossa vida, é de Cristo que vem o nosso crescimento, é de Cristo que vem a nossa saúde, é dele que vem tudo, irmãos. Alguém o acredita? Precisamos estar conectados, irmãos. Se tu estás conectado, dá glória a Deus, tu estás vivo no seu corpo, que é a igreja. E se tu estás vivo neste corpo, tu vais crescer. Tu vais crescer. Mas se tu não estiveres conectado, então tu não estás no corpo, tu estás fora. E fora do seu corpo, tu vais morrer. E não te confundas, não estou a falar de estar na igreja, de estar no santuário, de estar no Telegram, de estar no discipulado. Estou a falar de estar conectado com Cristo. Conectado com Cristo, numa relação com Cristo, na qual tu podes experimentar a sua orientação, podes experimentar a sua voz, podes ouvi-la, podes sentir como Jesus está a guiar-te, a dirigir-te. Peço desculpa que eu vou falar de um exemplo próprio, irmãos, mas eu gosto de dizer isto para os meus filhos. São tantas as vezes que eu digo, isto vai acontecer, e acontece mesmo. Eles são testemunhas. Que até às vezes digo para eles, não sei se dizer, fala pai, não sei se vou dizer, porque se digo acontece. E acontece. E se não digo, penso e acontece, e depois fico mal porque não disse, não avisei, e aconteceu e ninguém estava preparado. E tenho uma grande luta, irmãos, porque o Senhor ensina-me coisas e não é a minha culpa. É o chamado de Deus. Eu tenho um chamado de Deus para dizer a verdade e para saber muitas coisas do futuro que Deus irá fazer com alguns de vocês, e até às vezes tenho medo de dizer o que eu já vi em oração que ia acontecer e depois acontece. E o Senhor me diz, tens que avisar porque tu és trombeta, tens que profetizar, tens que anunciar, tens que pôr de aviso às pessoas. Mas como é que isso acontece, irmãos? Porque há uma conexão. Mas quando uma pessoa não tem conexão com Cristo, quando não tem uma relação com Ele, irmãos, como preguei aqui no ano passado, anda às palpadelas, anda na escuridão, não sabe nem para onde vai, não sabe o que está a fazer, tudo é da sua emoção, toma decisões, vai, vem, viaja, volta para cá, etc. Não sabe o que está a fazer. Alguém diga, ajuda-me, Senhor. Não se trata só da igreja, irmãos, porque na igreja há irmãos muito bons, há líderes maduros, há ministros, está o pastor. Todos nós podemos fazer muito, podemos ajudar-te, podemos orar por ti, podemos ensinar-te, podemos dar-te conselhos, mas se tu não estás conectado com Cristo individualmente, tu estás fora do corpo de Cristo e tu vais morrer. Hoje, 15 de janeiro de 2023, eu estou a dizer a pessoas aqui que estão em perigo de morrer espiritualmente, se já não morreram. Porque
Eu sei até quando dou um apertão de mão se alguém está conectado com Cristo ou não. Eu posso sentir, irmãos, e o Senhor muito mais do que eu, quando alguém está a orar, quando alguém está a buscar de Deus, quando alguém está a fazer o que é certinho, sabemos. E quando não, também sabemos. E quando está a brincar com a salvação e quando está a descuidar a relação com Deus, também sabemos. Quando está a tentar desconectar-se do corpo para experimentar quanto tempo aguenta desconectado, irmão, não brinque com a vida. Se lembram dessas histórias de alguém que deixou a mão fora da janela do autocarro e a mão morreu porque apanhou frio, a pessoa dormiu assim sobre o seu braço e quando foi para o médico cortou a mão porque a mão perdeu a circulação de sangue. Gente que foi para a neve, que não levou a roupa apropriada, o calçado apropriado, perdeu os dedos dos pés. Quantos têm ouvido histórias assim? Engangrenou-se, né? Ficou morta a pele, ficou morta a carne. E perdeu o seu membro. Há que cortar. Não, doutor, não pode fazer nada. Não posso fazer nada. Tem que cortar, porque a gangrena vai subir e vai acabar com a sua vida. Está a entender, irmão, a ilustração do que acontece na igreja? O cirurgião vem e corta. Este ano ele vai cortar. Ele tem que cortar algumas coisas mortas para que a igreja possa viver. E não gostamos, ninguém gosta. Como se diz em espanhol? A nadie le gusta ser amputado. Reverso contexto. Pero no es culpa del Señor, ni es culpa de la iglesia. Es culpa del que se descuidó. Es culpa del que se desconectó. Es culpa del que no vino al culto, es culpa del que no fue a la reunión el viernes, es culpa del que se queda a dormir, es culpa del que nunca ayuna, es culpa del que nunca lee la Biblia. No es culpa de Jesús. Jesús no tiene la culpa de que tú siempre encuentres otra actividad más importante para hacer, de que buscar su presencia, que siempre tengas algo más urgente que Él. Ninguém quer ser amputado, é a palavra. Mas acontece, irmãos, pelo descuido, pelo nosso descuido. Alguém diga, ajuda-me, Senhor. Eu não quero ficar fora do corpo de Cristo, irmãos. Eu não quero. Ninguém quer, eu acho. E é por isso que tu tens que ter, e eu tenho que ter, e todos cá temos que ter a nossa própria conexão pessoal com Cristo. Caso contrário, tu não poderás viver e muito menos poderás crescer espiritualmente, irás morrer. Agora vejamos, irmãos, desta vez até coloquei algo aqui no ecrã para que não esqueçam, para aqueles que estão a tirar notas possam escrever 4 elementos fundamentais sobre a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo: contribuição, decisão, ação e supervisão. Os 4 elementos são fundamentais. Se eu tirar uma pata dessa cadeira, irmãos, o que acontece com ele? Cai no chão. Uma pata e ela cai no chão. Nem disser se tiramos 2, né? Ou 3. Pois. Dessa mesma maneira, irmãos, que as 4 patas são fundamentais para essa cadeira estar onde está, estes 4 elementos são fundamentais. No corpo físico, irmãos, em primeiro lugar, a cabeça é que recebe a contribuição de cada membro. Ou seja, vamos começar de abaixo para cima. O que recebe a cabeça, irmãos? A contribuição de cada membro. Os membros têm sensos, sim, têm tato, têm força, enviam sinais para a cabeça. Em segundo lugar, irmãos, é a cabeça que toma decisões no corpo. Eu quero que você diga, é a cabeça que toma decisões. Isto vai também para as irmãs, paz de Cristo. É a cabeça que toma as decisões. É a cabeça. Isto vai para todos os membros e para o pastor também, porque o pastor tem bispo supervisor. E todos temos uma autoridade, irmãos, até o presidente da Assembleia Apostólica
Ele tem uma mesa diretiva. Ele não pode tomar decisões sozinho. Ele tem que consultar e tem que ter o voto de aprovação para que a igreja faça o que tem que fazer. Todos sujeitos uns aos outros. Diz Efésios 5:21, por se queres escrever, irmão Paulo. Efésios 5:21, que não está nas minhas notas. Diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse é um texto para outra série, mas sempre tem que ter uma cabeça que tome a decisão. Sempre. O que acontece se duas pessoas querem conduzir o carro, irmãos, o automóvel? O que acontece? Um verdadeiro desastre, né? Tem que haver um a conduzir o carro, um a guiar o volante, né? Se é assim que se diz. E é isso que faz a cabeça, irmão. Ela age, ela atua com base nas contribuições que recebe e toma as decisões. E estas decisões, irmãos, concordam com os interesses de todo o corpo. Não são decisões tomadas rápido, sem pensar. São decisões responsáveis. A cabeça é responsável, tem que ser. Para tomar decisões, por aqui vamos caminhar, por aqui vamos ficar, vamos esperar, vamos avançar. Toma decisões, irmãos. E nunca as decisões que a cabeça toma são para responder às necessidades de um membro somente. A cabeça não está para comprazer, para satisfazer um membro particular. Não, irmão. Imagina que tu estás pendurado de um abismo, de um penhasco, que lá abaixo de ti há um grande vazio. Tu estás a agarrar-te com força da borda da rocha e tem filo e dói nos teus dedos. E os dedos do teu corpo, com grande dor, começam a dizer à cabeça: queremos soltar-nos, já não aguentamos mais. Mas a cabeça responde: não, vocês não podem soltar-se, porque o resto do corpo cairia convosco. Aguentem. E é a decisão da cabeça. E às vezes não compreendemos as decisões da cabeça. Não gostamos das decisões da cabeça. Não são populares para nós. Gostávamos que fossem outras decisões. Gostávamos que fosse outro o estilo da pregação, que o pastor não gritasse tanto. Paz de Cristo. Mas agradou a Deus salvar os crentes por meio da loucura da pregação. E a pregação é assim, irmãos. Não é uma lição de discipulado, é uma pregação. E tem que ser assim. Amém. Eu não estou cá, irmãos, e nenhum pastor está detrás de um púlpito hoje, domingo, para comprazer uma pessoa, para fazer o que aquele quer e aquele outro gosta, porque se o pastor tentasse fazer isso, irmãos, ele ficava maluco. E se estão a tirar notas, escrevam esta, irmão: a receita para a infelicidade é tentar comprazer a todos. Se tu queres ser infeliz, tenta comprazer a todos. Vai ser muito infeliz. Então as decisões, irmãos, têm que tomar-se, gostemos ou não gostemos. Como isso de ser amputados e de tantas outras coisas que doem, mas que são necessárias. Em terceiro lugar, irmãos, depois de tomada a decisão, já está tomada, sim, e tem que começar a ação. A cabeça é que começa a ação e ela mobiliza os membros, como vamos mobilizar a partir do último fim de semana deste mês para o discipulado e para os grupos vida. E a igreja irá a mobilizar-se, irmãos, para ganhar as almas que não temos ganhado. E eu vou dizer isto, estou na presença de Deus. Este ano vamos ganhar mais almas aqui na MAP do que todos os anos anteriores juntos. E o inimigo o viu também. Mas o importante é que Deus o viu. Glória ao Senhor. Vamos mobilizar-nos, irmãos. E depois de mobilizar-nos, haverá supervisão.
tem que haver supervisão, irmãos, porque a cabeça não apenas começa a ação e mobiliza os membros, depois ou após a ação, a cabeça também oferece direção contínua. Ela não se afasta por completo, como dizendo, é tudo, já fez a minha parte, não. A cabeça supervisiona constantemente os membros que realizam a ação que ela decidiu. E estes 4 elementos, irmãos, acho que não consigo iluminar aqui, não. Esses 4 elementos, contribuições, decisões, ações e supervisão. Se você é um estudante da Bíblia, achará que cada vez que na Bíblia fala-se em autoridade, aparecem estes 4 elementos. Cada vez. Cada vez que o tema da autoridade é tocado na Bíblia, aparece contribuição, decisão, ação e supervisão. Por quê, irmãos? Porque são elementos essenciais que conformam o sistema de governo de Deus. E o sistema de governo de Deus, irmãos, é o sistema que a palavra de Deus nos ensina, nos apresenta. E é um modelo que não é democrático, como alguns pensam, como alguém gostava que fosse. Não é democrático. E não deveria surpreender-nos que não é democrático, irmãos. Não deveria surpreender a ninguém que o reino de Deus não seja uma democracia como muitos querem, irmãos. Nas últimas épocas, a democracia tornou-se tanto na moda, colocou-se tão de moda, irmãos, como sistema de governo, que quase todo o mundo, que quase toda a gente pensa que aquele é o tipo de governo correto. E ouvimos nas notícias, democracia. É um ídolo, a democracia. É um Deus moderno. Mas não é o sistema correto de governo, irmãos. Platão dizia que há 5 possíveis formas de governo. Primeira, a monarquia, que é o governo de um bom homem. Vem, Manel, ocupa este lugar aqui. Sim. Vamos fazer de contas, irmãos, que o Manel é rei aqui. Ele é o rei hoje. Está magrinho o rei, tem que comer mais. Faltou a coroa, né? Não conseguimos uma coroa para ele. Irmãos, disse-se que este é o melhor sistema de governo. O sistema de monarquia, onde um homem bom governa. O segundo tipo possível de governo, irmãos, é a aristocracia, que é o governo de alguns homens bons. E esta viria a ser a segunda melhor opção. Vem para aqui, esse aqui ali. Maria Fernanda, vem tu também. As mulheres também podem governar, né? Um bocado. Vamos colocar aqui um ajudante. Não tenhas medo, eu não vou fazer-te falar. Do outro lado, por favor. Embora ela fala muito, e fala muito bem. Mas não vou fazer falar. Glória a Deus. Esta seria a segunda melhor opção, irmãos. Um governo de aristocracia. Depois, irmãos, há o governo do povo, que é a democracia. Vocês vão ir embora e vão sentar-se os 3 lá nessas cadeiras. Agora já não temos rei ali e os colaboradores também. Já nem temos aristocracia nem nada, porque agora todos governam. Eu também vou sentar-me aqui, irmãos, porque é suposto que ninguém governa, então também não posso estar ali. E isto é que muita gente, no seu interior, irmãos, no seu inconsciente, deseja na igreja também. Que não haja um governo que todos possam mandar e dizer o que há que fazer. Mas vou dizer isso, irmãos. Vou dizer isto. A receita para a confusão e a destruição da igreja é tentar introduzir a democracia dentro da igreja. Eu conheço imensas igrejas, entre aspas sempre, já falei disso, que governam assim. E elas dizem, não gostamos de como pregou o pastor no domingo. Fazem uma reunião, fora o pastor. Outro pastor novo. E escolhem, porque elas pensam que é assim que a igreja se governa, irmãos. E não é assim. Paz de Cristo.
Continuo com Platão. No quarto lugar, irmãos, Platão dizia que existe a oligarquia, que é o governo de alguns homens maus. Voltem para aqui os três. Agora vão fazer cara de maus. Sim. Isso é uma oligarquia. Façam cara assim chateada, para que os irmãos percebam. É um grande perigo, irmãos, especialmente por estes três que temos cá. Agora a Mafé e o Ezequiel podem voltar. Fica, Manuel. E no fundo, o quinto tipo de governo, irmãos, é a tirania. Quando um homem mau governa. Tu não és mau, mas é um exemplo, sim? Obrigado, Manuel. Podes voltar. Agora, irmãos, o que a Bíblia nos apresenta? Nos apresenta uma monarquia, irmãos. Alguém diga glória a Deus. Porque aquele que governa nesta monarquia, irmãos, é um maravilhoso rei. Podes louvá-lo neste momento? Maravilhoso rei, irmãos. Grande rei, poderoso rei, o qual, ouça isto, irmão, enquanto louva, enquanto glorifica, partilhará o seu governo conosco. Partilhará o seu governo conosco. Ou seja, o governo de Jesus é tanto uma monarquia como uma aristocracia, porque Ele nos tem estado a treinar, a preparar, a ensinar como é que nós devemos governar. Olha, isto é muito importante. Quando o pastor chama-te e te diz: tu vais servir num grupo vida, tu vais ser mestre da escola de discipulado, tu vais dirigir tal e qual ministério. O que está a fazer o Espírito Santo, não o pastor apenas, o Espírito Santo é dar-te uma oportunidade para ser treinado no que tem a ver com administrar, governar, dirigir. Porque um dia, irmão, tu e eu, todos nós vamos governar assuntos muito maiores. E a igreja terá sido apenas um treino, uma fase de preparação para algo muito maior que vem a caminho. Quantos o acreditam, irmãos? 3, 4 meses. Ajuda-nos, Senhor. Alguém diga: acrescenta a minha fé, Senhor. Como dissemos no domingo passado, irmãos, e já vou acabar, esta era terminará. Está a terminar. Acaba-se, irmãos, em qualquer momento. E haverá uma restauração de todas as coisas que ainda não foram restauradas. Uma restauração total, irmãos. E quando essa restauração seja feita, irmãos, também a monarquia divina, a monarquia do nosso Senhor Jesus Cristo será restaurada. E como já tenho dito, nós iremos reinar com Ele. Eu quero convidar-te neste momento para que ali onde estás, como já há alguns que estão a fazê-lo, tu louves ao Rei. Louva o Rei, louva o Rei. Há uma parte importantíssima da nossa oração que às vezes descuidamos, irmãos. E é essa partezinha que diz: venha o teu reino. A Bíblia ensina que devemos orar: venha o teu reino. O que vos parece, irmãos, se neste momento todos aqui começamos a orar assim: Senhor, que venha o teu reino. Que venha o teu reino, Senhor Jesus Cristo. Que seja manifestado o teu reino, Senhor. Porque quando o teu reino for manifestado, Senhor, também nós, a tua igreja, manifestar-se-á junto contigo, Senhor. E também nós, Senhor, a tua igreja, governaremos contigo, reinaremos contigo, Senhor. Oh Deus,